Radamés Manosso aqui em Curitiba. Neste vídeo eu vou apresentar 10 sintomas ocultos de conservadorismo. Vamos dizer, tem muita gente que tem esses sintomas, mas reluta em aceitar que é uma pessoa com propensão para o conservadorismo, até porque durante décadas fomos doutrinados a achar que conservadorismo é uma coisa radioativa, é uma coisa do mal que deve ser evitada a todo custo. Mas negar a própria natureza é complicado, talvez não seja este o caminho. Aqui eu vou lembrar de dois filósofos importantes, o primeiro grego antigo, o Sócrates, que dizia: conhece-te a ti mesmo. Então é importante buscar esse autoconhecimento, de saber qual que é a sua natureza, de qual que é a sua vocação, para você compreender melhor a si mesmo. E o segundo que eu vou citar aqui é o alemão Friedrich Nietzsche, que dizia: torna-te aquilo que és. Uma vez que você descobre quem você a ideia é justamente você potencializar, você dar vazão à sua própria natureza, dar vazão àquilo que você realmente tem a vocação natural para tornar-se. Este vídeo não é sobre política, não vamos levar aí para o lado aí da política partidária rasteira, é um vídeo sobre conservadorismo clássico. Comentários aí sobre política rasteira serão eliminados. Sem delongas, vamos aos 10 sintomas. Sintoma número 1, você gosta de coisas duráveis. Pois é, o conservador ele gosta de comprar uma vez e só uma vez, e dali para frente as coisas vai funcionar. Então ele não gosta dessa cultura do descartável, de estar trocando os bens continuamente, porque isso não é bom para o bolso, e ele gosta de ter coisas que realmente tenham durabilidade. Ele prefere a durabilidade à inovação, não curte esta pira moderna aí de comprar coisa baratinha, vagabunda e descartável, estar sempre trocando, comprar uma vez e só. Questão número 2, sintoma número 2. O conservador valoriza a experiência e a sabedoria popular. Então, o conservador ele gosta de conversar com os mais velhos. Quando encontra uma pessoa que tem já bastante bagagem, ele procura trocar ideias com essa pessoa para absorver o conhecimento, para absorver a sabedoria daquelas pessoas que já têm mais bagagem na vida, têm mais quilometragem. Além disso, ele observa as pessoas comuns que têm aquela sabedoria popular. Ele não tem implicância com a sabedoria popular, aprecia devidamente, porque ele sabe que às vezes é das pessoas simples que vêm as melhores dicas, as melhores experiências. Então ele admira a sabedoria do homem comum. Ele não é aquele que vê tudo que é de pessoas mais de idade, de pessoas com mais experiência como um problema. Não é aquele revolucionário que quer simplesmente esquecer e que acha que o mundo começou ontem, começou quando foi inventado o iPhone. Sintoma número 3, valorização das boas tradições. Então, os conservadores eles têm essa propensão aí a valorizar as mais diversas tradições, valoriza as tradições religiosas. Aqui no Brasil, por exemplo, então, uma pessoa com propensão ao conservadorismo, ele aprecia ali a celebração da Páscoa, a celebração do Natal, cerimônias religiosas, também respeita as tradições de outras religiões. Então ele vai respeitar lá o judeu que celebra o Yom Kippur, o muçulmano que celebra o Ramadã. Então ele valoriza e respeita as boas tradições religiosas, valoriza também as tradições cívicas. Então respeita aí o Dia da Independência, a proclamação da República. Ele valoriza as tradições étnicas. Se ele é de uma etnia específica, ali ele valoriza as tradições da sua etnia. Então, também valoriza o folclore do seu país. Então, aqui no caso de Brasil,
O conservador ele se interessa por conhecer o folclore da sua terra, do Saci Pererê, do Boitatá, da mula sem cabeça, e passa adiante para novas gerações essas tradições todas aí, porque elas compõem a nossa identidade. Nós somos o que somos a partir das nossas tradições, daquilo que a gente preserva e daquilo que a gente passa adiante. Sintoma número 4, ceticismo. A pessoa conservadora normalmente é cética. Ser cético é chato, dá trabalho. O cético não é popular. É aquele cara chato que antes de aceitar uma ideia nova que é apresentada, ele pergunta, mas por quê? Como é que é isso? Funciona mesmo? Então ele tem aquelas pessoas que antes de crer ele tem que ver para se certificar bem. Então é o cara que duvida das coisas. E duvidar hoje em dia na nossa sociedade pós-moderna é perto de um delito, é perto de um crime. Você não pode duvidar, você tem que aceitar tudo que vem de cima das autoridades ungidas, dos especialistas e das pesquisas que comprovam que. Quinta questão. O conservador, ele não gosta, ele despreza, ele odeia os jacobinos. Jacobinos, lá na Revolução Francesa, era aquele grupo político que sempre adotava as soluções mais extremas, queria sempre a busca da solução pela violência, da solução pelo trator. Então, o jacobino, ele tende a querer zerar tudo e começar do zero, porque na cabeça dele é somente uma revolução sangrenta que resolve os problemas. Conservador não gosta de revolução, ele prefere reformas bem pensadas, pacíficas e graduais. O conservador não gosta de jacobino, porque o jacobino ele começa guilhotinando a cabeça dos outros. Quando acabam as cabeças, daí os jacobinos começam a brigar entre si e a guilhotinar uns aos outros. Sintoma número 6. O conservador preserva a memorabilia familiar, aquelas coisas que são da família, pode ser ali uma recordação da sua avó, da sua mãe, aquele ferro de passar de brasa, aquela máquina de costura da vovó, aquelas fotografias de família. Então, sem ser um acumulador, né, guardando ali devidamente as proporções, aquelas coisas de valor sentimental, elas são preservadas pelo conservador. Questão número 7. Austeridade. O conservador ele tende a ser austero, mão fechada, pão duro. Ele administra as coisas com rigor quando o assunto é dinheiro. Então, um conservador ele pode ser ali um bom administrador de empresa, ele pode ser um bom administrador político, ele pode ser até um bom administrador familiar e administra até ali um galinheiro, se for o caso, porque ele é mão fechada. A austeridade segue aquela receita, aquela coisa clássica da contabilidade, né? A receita tem que ser maior que a despesa. A austeridade é uma característica conservadora. 8º sintoma. Conservador respeita a matemática. Conservador não briga com a matemática. Para ele, 2 mais 2 é igual a 4. Então, ele se ampara nos números, ele respeita pesquisas bem feitas, ele respeita estatísticas feitas ali dentro do rigor técnico, ele respeita os números, os cálculos. Conservador gosta de matemática. E tem gente aí que parece que considera a matemática como inimiga, né, como uma coisa que só nos traz problemas. Para o conservador, a matemática só nos traz soluções. Mais uma questão número 9. O conservador não crê no mito do bom selvagem, aquela ideia lá do filósofo francês, o Jean-Jacques Rousseau, de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então,
os seres melhores que existem no mundo, segundo o Jean-Jacques Rousseau, são os indígenas, lá daqueles povos primitivos, porque eles ainda estão num estágio de sociedade ainda bastante inicial, então não foram contaminados aí pela sociedade. Isso tudo é uma balela, né? O homem já nasce com uma natureza humana, e se você for pesquisar a história dos povos primitivos, verá que desde os estágios iniciais da civilização, o homem já tem uma natureza que é complexa, sujeita à maldade, sujeita à crueldade. Não existe essa história de bom selvagem, não existem ursinhos carinhosos. O ser humano é complexo e tem que ser levado em conta isso. Não vamos acreditar que existem pessoas boas e iluminadas e que ainda não foram corrompidas pela sociedade. Décimo sintoma. O conservador é simpático àquela ideia da filosofia taoísta de deixar fluir. Deixe as águas rolarem, não navegue contra o fluxo, não tente navegar contra a maré, não dê murro em ponta de faca. Nossas decisões elas devem ser pautadas ali no teste, na tentativa e erro. Devemos valorizar aquilo que já foi testado e retestado. Nós temos que valorizar aquelas soluções que elas são geradas espontaneamente, que acontecem sem muita necessidade de investimento, energia, e nós temos que privilegiar as soluções espontâneas e naturais. Então, quem gosta de soluções complexas e que surgem do nada são os intelectuais de gabinete lá que são iluminados, têm uma ideia e querem impô-la de cima para baixo aí no lombo da população. Então, se você tem essas características aí, pelo menos algumas delas, talvez você seja um conservador e nem sabe disso. E você não tem que ficar preocupado com isso, apenas siga a sua natureza. Olha, ser conservador é uma das possibilidades que a gente tem disponível aí, existem muitas naturezas, mas os conservadores são necessários, eles são aquelas pessoas que dão estabilidade para a sociedade. E infelizmente estamos numa época em que o conservadorismo é pouco apreciado, estamos numa fase aí de que quem está por cima, quem está com status, quem está com tudo é a turma lá dos jacobinos, mas o mundo precisa também dos conservadores. Então, também leve em conta que conservadorismo não resolve tudo, ele não é a solução mágica para todos os problemas, é um estilo de vida, é uma conduta que você usa, é um procedimento, uma metodologia que se usa para resolver os problemas da sociedade. Obrigado por assistir. Foi.